Começa agora o programa Na Trilha da Cultura. Boa noite. Agora são 10 horas. Eu sou Thalissa Maíra. E eu sou Lucas Cansado. Acompanhe agora os destaques do programa Na Trilha da Cultura. Rock in Rio retorna ao país. Plano Nacional de Cultura é aprovado no Senado. Balé Nacional da China vem pela primeira vez ao Brasil. O Rock in Rio volta ao Brasil em 2011. Repórter Yara Rodrigues. Para os amantes do tradicional Rock in Rio, após 10 anos de espera, o festival estará de volta na cidade de origem, o Rio de Janeiro. Segundo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o empresário Roberto Medina, dono dos direitos do festival, a quarta edição ocorrerá nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1º e 2º de outubro de 2011. A intenção da organização e da prefeitura é que o Rock in Rio seja realizado na cidade a cada 2 anos a partir de 2011. Para a próxima edição, a organização espera reunir 120 mil pessoas em cada um dos 6 dias de shows. E, segundo ainda Roberto Medina, serão 126 grupos se apresentando. As bandas Metallica, Red Hot Chili Peppers e Snow Patrol foram confirmadas como atrações internacionais, e as bandas Angra e Sepultura como atrações nacionais a marcarem presença no Rock in Rio 2011. Repórter Yara Rodrigues. Conselho Nacional de Educação voltará a analisar livro de Monteiro Lobato em dezembro. Nos dias 8 e 9 de dezembro, o colegiado do CNE, Conselho Nacional de Educação, vai participar de uma reunião ordinária para reanalisar as determinações impostas sobre o livro Caçada de Pedrinho, de Monteiro Lobato. No final de outubro, o Conselho determinou que o livro não fosse mais distribuído nas escolas públicas, por considerar que possui conteúdo racista. Uma das justificativas do Conselho Nacional de Educação para o veto ao livro de Lobato é a abordagem que se faz em torno da personagem Tia Anastácia e de animais, como o urubu e o macaco. O escritor e membro da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil, Léo Cunha, fala um pouco a respeito dessa polêmica. O MEC está dizendo, alegando que é um livro de conotação racista, como se a Emília fosse uma personagem racista, o que é uma leitura muito limitada do Monteiro Lobato, principalmente a personagem Emília, né? Que ela é uma debochada contra todo mundo. Então não é porque ela fala que a Tia Anastácia é uma negra, não sei o que ela é racista. Pelo contrário, né? Em outros livros ela faz declaração de amor à Anastácia, Memórias de Emília, por exemplo. É querer pegar minúcias, assim, é uma coisa muito policialesca. O livro Caçada de Pedrinho foi publicado por Monteiro Lobato em 1933. A história narra as aventuras da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo em busca de uma onça pintada. A polêmica em torno do livro de Lobato nos remete a uma outra discussão referente às exigências do mercado de literatura infanto-juvenil. O escritor Léo Cunha afirma que uma questão muito discutida atualmente e que tem como vítima mais recente o livro de Lobato é a busca por histórias politicamente corretas. Uma história politicamente correta é aquela história que se desdobra para evitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de postura questionável eticamente ou ideologicamente, etc. e tal, mas isso acaba virando uma espécie de uma autocensura dos escritores, né? Especialmente quem trabalha no campo do humor. O humor é sempre provocador, é sempre meio incorreto mesmo, está sempre debochando, satirizando. Então, na medida que você sanitiza isso, você tenta fazer tudo politicamente correto, acaba que as histórias perdem muito da sua graça. O ministro da Educação, Fernando Haddad, foi quem solicitou a revisão das determinações impostas ao livro de Monteiro Lobato. Isso após inúmeras manifestações contrárias por parte da sociedade. Na reunião de dezembro, os membros do Conselho de Educação farão uma nova análise da obra Caçada de Pedrinho. Qualquer decisão só entrará em vigor após aval do MEC. Documentário nacional Uma Noite 67, lançado em 2010, revive a era dos festivais. Repórter Rafaela Arruda. Uma Noite em 67 é um retrato da era dos festivais que marcou a história da música popular brasileira entre os anos 60 e 70. A produção nacional tem na direção 2 estreantes, o publicitário Renato Terra e o jornalista e crítico de cinema Ricardo Calil. O recorte é do dia 21 de outubro de 1967.
data da apresentação de importantes nomes da música no Teatro Paramount da TV Record em São Paulo, para a final do 3º Festival de Música Popular Brasileira. Nesse dia, estiveram juntos nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Roberto Carlos e Edu Lobo. Canções futuramente consagradas como Alegria, Alegria, Domingo no Parque e Roda Viva foram apresentadas a um grande público. O documentário intercala de forma bastante dinâmica as cenas da época a espontâneos e detalhados depoimentos de hoje. O documentário é marcado ainda por cenas históricas, como a apresentação de Sérgio Ricardo, que quebrou seu violão e o atirou à plateia após ser vaiado enquanto cantava Beto Bom de Bola, além de registros da passeata de artistas em protesto ao uso da guitarra elétrica. O documentário foi exibido na capital mineira durante a Mostra Cine BH 2010, realizada em outubro, e também em salas de cinema da capital. A previsão é que a produção chegue às locadoras no início de 2011. Repórter Rafaela Arruda. Para quem se interessou, mas perdeu o documentário nos cinemas, fica então a dica para 2011. Em contrapartida aos nossos assuntos culturais de amplitude nacional, temos a opinião da administradora do Rio Grande do Sul, Letícia Posa, sobre a percepção da cultura mineira fora do estado. No Brasil, a percepção das pessoas em relação ao mineiro e à cultura mineira é muito positiva, pois ela é muito rica, mas isso é uma visão de fora de Minas. Aqui dentro, eu não vi nada dessa riqueza ser divulgada. E isso preocupa, pois mostra que se o mineiro soubesse valorizar a sua cultura, talvez não teria tantos descasos com ela e estaria muito mais disposto a preservá-lo. Você está ouvindo o programa Na Trilha da Cultura. Plano Nacional de Cultura movimentará mercado cultural em 2011. Repórter Lucas Souto. Segundo o Ministério da Cultura, apenas 14% dos brasileiros vão ao cinema ao menos uma vez por mês. 92% nunca frequentaram museus e 78% jamais assistiram a espetáculo de dança. Para mudar esse quadro, o Senado aprovou neste mês o Plano Nacional de Cultura. O plano define as diretrizes da política cultural nos próximos 10 anos e tem por objetivo aprimorar a Lei Rouanet, que concede benefícios a empresas financiadoras de projetos culturais. Dentro do plano também está o Vale Cultura. Baseado no Vale Alimentação, a ideia é conceder crédito de R$50 mensais para que trabalhadores possam ir ao cinema, comprar livros, DVDs, jornais ou assistir a espetáculos. O Plano Nacional de Cultura deve ser sancionado pelo presidente Lula nas próximas semanas. Aposentados e estagiários também terão direito ao benefício. Repórter Lucas Souto. A Companhia de Balé da China traz uma apresentação espetacular em turnê pelo Brasil. Repórter Ariane Oliveira. O palco do Grande Teatro do Palácio das Artes, pela primeira vez, recebe o tradicional Balé Nacional da China. As apresentações acontecerão nos dias 27 e 28 de novembro. O espetáculo Lanternas Vermelhas tem direção do cineasta Zhang Yimou, que também foi indicado ao Oscar com o filme que leva o mesmo nome. O balé funciona como uma espécie de embaixador cultural da China, com figurinos e danças tradicionais. Destaca-se não só pelo conceito inovador de iluminação, mas também pela perfeição técnica dos bailarinos. A sensação é de estar dentro de uma cena do filme. Para mais informações, acesse o site www.palaciodasartes.com.br. Ariane, quais são as outras atrações aqui na capital? Bom, Lucas, o fim de semana está cheio de atrações. Nesta sexta-feira, às 9 da noite, Caetano Veloso e Maria Gadu se apresentam no Chevrolet Hall, em um espetáculo de voz e violão. Os ingressos já estão à venda no local. Para quem gosta de exposições, pode conferir até domingo a Galeria Caixa Brasil, que está no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. A exposição faz parte das comemorações pelos 150 anos da Caixa Econômica Federal. Vale a pena conferir. A consagrada comédia Acredite, um Espírito Baixou em Mim completa 12 anos em cartaz. Quem ainda não viu ou quem pretende rir mais uma vez, a peça estará no Teatro Dom Silvério nos dias 27 e 28 deste mês. Está em cartaz nos principais cinemas da capital mineira o documentário Senna, que conta a vida e carreira do piloto brasileiro Ayrton Senna. Vale lembrar também que a partir do dia 30 de novembro tem início o 12º Festival Internacional de Curtas de BH. As apresentações
acontecerão no Espaço Cultural 104, no Cine Humberto Mauro e na Sala Juvenal Dias, todas com entrada franca. Repórter Ariane Oliveira. Bom, e ficamos aqui com mais um Na Trilha da Cultura. Boa noite. Boa noite e até o próximo programa. Trilha da Cultura. Agora são 10 horas e 7 minutos. Este trabalho teve a produção de Ariane Oliveira, Yara Rodrigues, Lucas Souto e Rafaela Arruda. A apresentação foi de Thalissa Maíra. E Lucas Cansado. Na coordenação, professora Ângela de Moura. Nos trabalhos técnicos, Antônio Martins. Boa noite.